E aí, vai fazer uma prova de proficiência na língua inglesa? Assim do tipo TOEFL, Michigan, IELTS, já se preparou para fazer a parte escrita? Ou seja, a redação? Uma composition ou um essay? Olha, existem vários formatos possíveis da parte escrita de um exame estrangeiro de língua inglesa, mais especificamente. Pode ser uma carta, pode ser uma redação no formato narrativa, ou argumentativa, ou descritiva, mas o formato mais comum é o essay de opinião, onde você vai expressar uma opinião de acordo com a pergunta que foi posta. Imagine essa questão, por exemplo, o que é melhor para a educação de uma criança? Crescer numa área urbana ou numa área rural? Crescer no campo ou na cidade? Normalmente, você vai ter que expressar uma opinião. Não adianta dizer que as duas são igualmente vantajosas, que crescer no campo tem essas vantagens e crescer na cidade tem essas vantagens e ficar no meio a meio, no 50-50. É importantíssimo, num opinion essay, que você tome uma posição. Na verdade, você pode até abordar esses dois aspectos quando você iniciar a redação. Pode-se até dizer que crescer na cidade tem essas vantagens, crescer no campo tem essas vantagens. Mas é importantíssimo que você tome um lado da história. Então, é aí que entra o formato da introduction, do primeiro parágrafo. Eu estou falando primeiro porque normalmente um formato bem clássico, é o 5-paragraph essay. Introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Então vamos começar com a introdução. São basicamente 3 elementos que a gente vai colocar na introdução. Você pode abordar o tópico de uma maneira geral. Pode até falar dos dois aspectos, das duas possibilidades. Crescer, e ter essa educação no campo ou na cidade. E as duas têm suas vantagens. Cada uma dessas tem suas vantagens. Mas é importantíssimo que você escolha uma para defender com mais veemência. Por exemplo, você acredita que crescer na cidade e receber uma educação escolar na cidade é mais vantajoso do que receber uma educação no campo. Por quê? Aí você explica oferecendo 3 razões principais que serão seus argumentos. Por uma questão de tecnologia, por empregabilidade, por maiores possibilidades de intercâmbio em nível fora da cidade, talvez até em nível global. Então eu só menciono ali naquele primeiro parágrafo essas razões. Revisando, na introdução, introduction, uma abordagem geral do tópico, depois você toma um lado do argumento e vai dizer por quê, oferecendo 3 razões. Nos parágrafos de desenvolvimento, então você vai tomar cada uma dessas razões e explicar em mais detalhes. E aí tem aqueles clichês linguísticos, clichês de essay writing. Por exemplo, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. First of all, to begin with. Esses aí já dão para começar. Aí você escolhe um argumento, geralmente o argumento que você acha mais forte, e aí desenvolve um pouco esse argumento nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você vem com o segundo argumento, mais clichês linguísticos. Secondly, in addition to that, besides that, acrescenta os seus argumentos, desenvolve o seu argumento. No terceiro parágrafo do desenvolvimento, você vem com a última argumentação, sua última razão pela qual você acha que crescer na cidade é mais vantajoso. Mais clichês. Finally, last but not least. Quando eu digo finally, não é o último parágrafo do essay, não. É o último parágrafo do desenvolvimento. Porque eu comecei first of all, depois in addition to that, ou então secondly, se quiser, e finally, ou last but not least, e aí dá o último argumento de sustentação. Nesse terceiro parágrafo do desenvolvimento, você pode fazer uma concessão a vamos chamar de opposing viewpoint, uma opinião contrária, e dizer, é certo que algumas pessoas acreditam que crescer no campo é mais vantajoso, é melhor para a criança por causa disso e isso. Mas você recupera o seu argumento trazendo isso de volta. Aí mais algumas, talvez uma conjunção do tipo however, nevertheless, ou talvez um but, aí você traz novamente, é mais importante crescer na cidade por essas razões. O último parágrafo, então, é a conclusão. E aí, clichês mais do que obviamente claros. In conclusion, to conclude, ou até all in all, overall, e por aí vai. E aí você vai praticamente repetir e ratificar
todos esses argumentos que você explicou durante o desenvolvimento do teu essay. Ah, sim, gente, olha, quando eu falo clichê, não é uma coisa negativa, é um clichê, todo mundo faz, não. Clichê é porque são elementos que se repetem, são bem clássicos, fazem parte da estrutura do essay, né? São conjunções, são frases, expressões idiomáticas que todo escritor usa para deixar bem claro qual é a sua posição, né? Então, esses besides, in addition to, nevertheless, however, furthermore, todos esses connecting devices são clichês, mas que são instrumentos, são ferramentas necessárias à boa estruturação do texto como um todo. Ficou claro? 5 parágrafos, introduction, 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um contendo uma das razões pelas quais você acredita naquela tua opinião, e o último parágrafo onde você, de uma maneira bem sucinta, repete o que você explicou antes. Se achar bom, você pode até chamar o leitor a uma reflexão sobre o assunto. Alguma coisa do tipo, so next time you think about children education, consider, e por aí vai. Tá? Quando você considerar, quando pensar em educação infantil, leve em conta esses fatores e tal. Tá bom? Então aí você já tem o típico, o clássico 5-paragraph essay, já dá para você fazer um bom trabalho. E lembre-se, você tem que fazer esse texto em 30 minutos. Normalmente é assim no TOEFL, no Michigan, acredito que o IELTS também seja, não me recordo muito bem, mas geralmente o tempo regular para uma prova de escrita é 30 minutos. Tá valendo? Boa sorte! E aí, gostou do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal e não esquece de clicar no sininho para receber notificações sobre próximos vídeos. Valeu!